Pronto. Eu acho que dá pra gente começar. Pode ser? Pode ser. Vou tentar ficar assim. Então, pessoal, bom dia. Nós estamos agora começando, né, o nosso segundo episódio do Bioproto Entrevista. E hoje a gente tem um tema escolhido, foi Inovação e Propriedade Intelectual em Tempos de Pandemia, Patentes e Covid-19. A nossa pesquisadora convidada de hoje é a doutora Renata Angeli, que é biomédica e mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado em Bioquímica e pós-doutorado em Inovação e Propriedade Intelectual e Empreendedorismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora de Propriedade Intelectual e Empreendedorismo da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, a UESP. Então, Renata, você quer dar um oi para o pessoal antes da gente começar as questões? Oi, gente. Todo mundo me escuta? Muito obrigada pelo convite, Leide. Muito obrigada pelo convite, Paty, Tereza. Como eu estava falando, eu me sinto muito ainda do laboratório. Eu nunca me desvencilhei. Eu fiz minha IC aí, né? Eu sou biomédica. E aí, no primeiro período, eu pedi um estágio para a Tereza e ela me deu. Então, eu fiz toda a parte da minha iniciação científica no laboratório. Depois o mestrado no laboratório. E aí o doutorado vim fazer aqui numa colaboração entre o laboratório e o Instituto de Bioquímica aqui da UFRJ. Então, assim, eu me sinto parte do laboratório, não consigo... Tanto que essa logo que vocês colocaram, a gente que fez, né? A gente que foi, né? Idealizou, tem uma logo, um nome do laboratório. Então, assim, eu estou muito feliz com essa iniciativa de vocês de mostrar esse laboratório para o mundo, que já fez tanto, pela quantidade de artigo, a quantidade Nossa, de... inclusive, Renata, a gente está tendo até dificuldade, porque são muitos trabalhos, né? E a gente tenta postar assim, todo dia a gente tenta postar um pouquinho, mas eu imagino. A gente quer deixar atualizado, né? Nem eu imaginei que tinha tanto artigo assim, fiquei, gente, é uma produção danada. Não está nem na metade ainda, né? A gente chegou em 2013 ontem, eu acho. 2014, talvez, começou. Tem muito trabalho ainda. Então, obrigada pelo convite. Obrigada, Tiago, que eu sei que está aí liderando esse boom do laboratório. Estou muito feliz de falar com vocês. E de falar um pouco da propriedade intelectual, que é um assunto tão importante que ainda é tão desconhecido, principalmente porque quem faz pesquisa, né? Com certeza. Então, gente, vai ser no mesmo esquema das últimas lives, certo? Vão ser perguntas e respostas. E quando vocês quiserem, podem digitar perguntas, que no final a gente vai responder, tá bom? Então, Renata, queria que tu falasse pra gente primeiro o que seria o sistema de propriedade intelectual e a importância no cenário atual. Então, a propriedade intelectual é um sistema que a definição é um conjunto de leis que legislam sobre as criações do intelecto humano. Um sistema legal que legisla sobre a criação do intelecto humano. Ou seja, qualquer coisa que você cria, isso só é legalizado para o mundo se você usar o sistema de propriedade intelectual. Então, por exemplo, se você cria uma proteína no laboratório e essa proteína vai ter um efeito daqui a 10 anos como um medicamento ou como uma vacina, se você publicar isso sem antes entrar no sistema de PI, as pessoas vão saber que você publicou, que você criou, mas elas não têm uma obrigação jurídica e legal de usar essa criação com você. Ou seja, quando você descobre, quando você inventa e publica, você deixa de dizer para as pessoas legalmente que aquilo ali é seu, que você fez. E, claro, de ter um retorno disso. Então, muita coisa a gente descobre, a gente inventa no Brasil, a gente publica, principalmente na área da pesquisa básica, que é, na verdade, algo para publicar mesmo, né? Dado para publicar, mas a gente não tem essa preocupação com a proteção da propriedade intelectual. Renata, então,
qualquer coisa de criação humana é qualquer coisa. É exatamente qualquer coisa. Se você faz uma música ou se você faz uma proteína, você protege essa sua criação através do sistema de propriedade intelectual. Então, eu preciso avisar o sistema que eu criei algo para que eu tenha um retorno daquilo. Entendi. Não necessariamente eu vou vender aquilo. Pode ser que eu queira dar, mas eu só posso dar aquilo que é meu. E aquilo só é meu, legalmente falando, se eu entro dentro do sistema de propriedade intelectual. Então, a gente tem vários casos de roubo, de pirataria, porque a gente não obedeceu o sistema como deveria. E por que obedeceu? Porque o Brasil está dentro de todos os acordos internacionais da propriedade intelectual. Então, ele assina um acordo internacional, então ele obedece às leis internacionais do sistema de TI. Então, por exemplo, quando eu faço uma música, eu registro essa música e essa música me dá o direito autoral. Ou quando vocês vão no cinema, por exemplo, se vocês olharem o ingresso, lá embaixo tem um valor que é destinado ao direito autoral. Esse valor é destinado a todos os atores, a todos os autores, a todo o pessoal da música. As lives, por exemplo, tem muita live de artista que está sendo derrubada. Por quê? Porque a live, você canta uma música que não necessariamente é a música daquele artista. Então tem problemas de direito autoral. Ou pessoas que estão dando aula. Por exemplo, a minha professora de ginástica está dando aula pela internet. Ela está sendo derrubada pelo Facebook, porque ela põe uma música e ela não paga direito autoral por essa música, porque ela está dando aula na casa dela. Só que ela está vendendo um serviço. Então, se ela está vendendo um serviço, ela teria que ter uma autorização de todas as músicas ali. E é uma coisa meio impossível, porque ela não vai entrar em contato com as gravadoras das músicas que ela está utilizando para ter uma autorização. Então, é importante, por exemplo, que hoje tem vários bancos de imagem, por exemplo. A gente pega muita imagem na internet sem os devidos... sem autorização. Buscar a fonte, né? Autorização. Então, hoje, um banco de músicas livres de direito autoral, outro banco de imagens livres de direito autoral, mas é algo que a gente consegue ver, que a gente consegue saber mais perto. Diferentemente de uma patente, que é um outro tipo de propriedade intelectual e que você precisa ir lá dizer que é sua. Então, a gente tem vários casos aqui no Brasil de biopirataria, de extrato, de proteínas, né, enfim, foram retiradas a partir de extratos brasileiros que a gente não tem como ter um controle, porque essa invenção dessa proteína não foi patenteado. Às vezes a gente pode publicar um artigo, ou até mesmo com a sequência da proteína, né? E não fazer patente, né? E aí a gente perde esse direito dela. Então, todo mundo vai juntar você quando for publicar um artigo que use essa sua informação, mas se a empresa farmacêutica for fazer um medicamento usando isso, ela não vai pedir autorização a você. Todos os royalties que ela ganhar disso, você, nem a sua universidade, nem o país, que na verdade, no final das contas, é quem tem direito, né, do que é feito aqui, nem isso, a gente não tem esse retorno. Então, a gente perde. A propriedade intelectual, na verdade, isso vai da universidade até empresas. Pequenas empresas e grandes empresas no Brasil não têm também essa cultura da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é um indicador de negócio, de mercado. Então, é um ativo intangível que a gente fala. Ele não pode pegar. É um papel que pode valer 1 bilhão ou pode valer R$1. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento para que aquilo ali, que a gente decida o que a gente vai fazer. Desde a estratégia para a universidade, para um laboratório, até uma estratégia para uma empresa, para uma pequena empresa, para uma grande empresa. Por exemplo, marcas, as marcas das empresas. Se você não registra a sua marca, você não tem direito dela. Então, imagino que uma pessoa que faz uma empresa ou um produto que tem uma marca e que está no mercado há um tempão e que alguém vai lá e registra essa marca para usufruir do poder que essa marca já tem. Isso acontece muito, porque as pessoas não têm essa preocupação de registrar a marca junto ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Entendi. Acho que ficou super claro. A gente vai conversando. Então, Renata, então fala pra gente a relação da propriedade intelectual e da inovação. Então, como eu falei, a propriedade intelectual ainda é um ativo de inovação. Mesmo hoje. A propriedade intelectual é um sistema muito antigo, que começou
ainda no Código de Hammurabi, por exemplo, já tem indícios de propriedade intelectual. Então, ela começa em Veneza, a primeira idealização de uma legislação começa em Veneza, e depois na Inglaterra, em 1628, com a Revolução Industrial. Que é um sistema que alguém fala assim, olha, eu inventei isso aqui, e para que você não copie, porque eu perdi o meu tempo, eu usei meu conhecimento, eu investi dinheiro para criar isso aqui, eu estou protegido. Primeira vez que acontece isso legalmente é na Inglaterra. Depois, Estados Unidos, França e o Brasil. O Brasil é o 4º país do mundo a ter uma lei de propriedade industrial intelectual em 1808, com a vinda da família real. Então, antes de Portugal, a gente tem uma lei porque a família real veio ao Brasil aí na época que eles vieram para cá. Mas, até hoje, por exemplo, uma empresa farmacêutica, você vai lá contar quantas patentes ela tem. Samsung e Apple, por exemplo, eles brigam o tempo inteiro por patentes de tecnologias que estão dentro do aparelho, por exemplo. Se você olhar, por exemplo, as 20 empresas mais inovadoras do mundo são aquelas que mais depositam patentes no mundo. Então, tem uma relação direta entre a inovação e a propriedade intelectual nesse sentido. Agora, sim, em alguns setores, outros não, outros menos. Por exemplo, na área de TI, a gente diz que a patente do software é uma patente fraca. Por quê? Porque é muito fácil você mudar um algoritmo só e aí tem um novo software. Mas em setores como a engenharia, como a farmacêutica, né, de medicamentos, que é o que nos interessa, a propriedade intelectual ainda é um fator muito grande de inovação, ainda é um indicador de inovação. Tem um estudo do Global Index Innovation, que ele usa, por exemplo, 80 métricas, né, 80 indicadores. Desses 80, o primeiro que ele usa é a propriedade intelectual, a quantidade de patentes. E aí você vê, por exemplo, nos países que são desenvolvidos, comparado com os países de economia média, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, usando 3 fatores, que o ranking das melhores universidades do país, propriedade intelectual e os estudos indexados, a gente vê que a diferença básica entre esses países de economia, Estados Unidos, Coreia, Alemanha, países, enfim, Suíça, Suécia, e os países de economia média, a diferença é a quantidade de patentes depositadas em escritórios internacionais. Então, eu não sei quanto tempo a propriedade intelectual vai durar. A gente está, por exemplo, hoje vendo um grande produto de impressão 3D. A impressão 3D vem para mexer no sistema, porque cada um vai ter sua impressão 3D já, né, sua impressora 3D. Eu não vou precisar comprar um produto, eu vou fazer na minha casa. E isso vai gerar uma confusão no sistema, com certeza. E eu costumo falar que a gente está dentro da sociedade do conhecimento, da informação, nessa loucura, mas a propriedade intelectual, que começou em 1400, ainda rege muita coisa dentro do mercado. Então, isso é importante falar, porque as grandes empresas inovadoras de 2019, por exemplo, o último ranking que a gente tem em 2019, são aquelas que também depositam mais patentes em 2019. Então está diretamente relacionado aí, né? Completamente relacionado. E se você pegar em áreas pontuais, como a farmacêutica, como a área de engenharia, como a área de instrumentação, que a gente pode pensar em vender um produto, né, um produto de fato, isso é muito mais... Isso ainda tem uma relação muito grande. Entendi. Então, acho que todo mundo tem curiosidade para saber. E aqui no Brasil, como é o processo de patenteamento? Aqui no Brasil e no mundo, de forma geral. Então, você precisa dizer que você criou um negócio. Uma nova tecnologia. Para você patentear, você precisa de 3 requisitos, que é novidade. Como assim, novidade? Ele tem que ser novo, com base em tudo que está disponível para a gente ler. Então, quando você publica algo antes de patentear, você inviabiliza o primeiro requisito de patentabilidade, que é a novidade. É fogo para a gente que é da universidade, porque a gente precisa patentear, a gente precisa publicar, patentear também, mas a gente precisa publicar, a gente é cobrado pela publicação, etc. E tal. E as patentes, elas precisam de uma... O que é uma patente? É você ter
uma resolução para um problema técnico. Então, se você tem essa resolução para um problema técnico num setor industrial, você consegue patentear. Se tiver novidade, se tiver atividade inventiva, que é o segundo requisito, que significa que você pode fazer algo novo, mas ele não pode ser óbvio. Por quê? Porque a propriedade intelectual é exatamente a ideia, o pulo do gato, que a gente chama. Se você não tiver algo, fizer algo que é óbvio, por exemplo, numa proteína, a gente constrói uma proteína. E aí eu, por exemplo, troco uma serina por uma glicina, por exemplo. E quando eu troco esse aminoácido, eu não mudo a estrutura da proteína, ela não ganha mais nenhuma atividade, ou ela não tem nada de novo daquele da primeira. É nova? É nova. Por quê? Porque no primeiro eu usei uma serina, no segundo eu usei uma glicina. Mas tem atividade inventiva? Não. Por quê? Eu só troquei um aminoácido que não me deu nenhuma vantagem para a proteína em si. Então, eu não posso patentear. Então, não é considerado patentear. Não é considerado uma atividade inventiva. Então, primeiro a novidade, depois a atividade inventiva, e a terceira é uma aplicação industrial. Para diferenciar do que é o direito autoral. A propriedade intelectual ela é dividida em propriedade industrial e direito autoral. Então, eu preciso... Renata, eu preciso ter algo que seja em escala industrial? Não. Mas você precisa, por exemplo, purificar uma proteína, eu consigo purificar 1 miligrama de proteína. Ok, mas se você aplicar um processo industrial nela, você vai conseguir, sei lá, purificar 1 quilo de proteína. Então, ela tem uma aplicação industrial, ou seja, ela vai resolver um problema técnico dentro de um setor específico. E aí, então, tendo isso, você sendo novo, tendo atividade inventiva e tendo aplicação industrial no mundo inteiro, você tem uma patente. E aí você precisa ir aos escritórios nacionais. Todo país tem um escritório nacional. Aqui no Brasil, o nome deles, o nosso escritório chama INPI, que fica aqui no Rio de Janeiro. Então, você precisa ir ao INPI e dizer que você fez uma patente. Então, você entrega em papel, ou você faz, hoje tem uma via online. O INPI tem uma representação em cada estado do Brasil. Aí, em Recife, fica aí na universidade, ali naquele prédio... vou esquecer, um prédio que é ali perto da educação física. Eles, a Patrícia, se estiverem aí, podem me ajudar. Não e sei. aí a representação do INPI fica lá dentro, fica dentro da universidade, que é uma coisa super interessante. E aqui no Rio, fica no centro da cidade, um prédio, gente. Nos Estados Unidos, fica na DIN, Santiago, me corrija. Nos Estados Unidos, tem a USPTO. Só uma curiosidade, o Obama e a Michelle Obama, por exemplo, eles trabalhavam, se conheceram trabalhando no escritório de propriedade intelectual. Foi? Nossa. Porque lá nos Estados Unidos, a propriedade intelectual é o terceiro setor que mais emprega. Então, os grandes escritórios, eles ficam dentro das universidades procurando os caras que são brilhantes na área de direito, na área de administração. E aí, foi assim, com a Michelle, ela recebeu uma oferta e foi trabalhar em Chicago, e assim com o Obama. Então, a Michelle, na verdade, trabalhava lá antes, ela recebeu o Obama, ela foi orientadora do Obama, e eles se conheceram nessa história, dentro de um escritório de propriedade intelectual. Então, você precisa ir lá, dizer que você fez. Aí o INPI, ou os outros escritórios do mundo todo, vão avaliar isso. Se tem atividade inventiva, se tem novidade, se tem aplicação industrial. Tudo certo, eles vão ver quais são as proibições da lei. Por quê? Cada país tem a sua lei de propriedade industrial. Então, às vezes, o que é permitido patentear aqui no Brasil não é permitido em outro lugar. A lei do Brasil, por exemplo, é uma lei bem restritiva, na opinião das pessoas que trabalham com propriedade intelectual. Eu acho que ela é boa, mas é uma lei mais restritiva. Nos Estados Unidos, você pode, por exemplo, patentear uma proteína purificada do extrato. Aqui no Brasil, você não pode patentear nenhum produto natural. Então, você tem que fazer no seu laboratório algo que seja diferente daquele natural, porque o Brasil entende que você só descobriu, não que você inventou. E no Brasil, a gente só pode patentear invenções. A gente não pode patentear descobertas. Nos Estados Unidos, você pode patentear descobertas. Mas se eu quero patentear alguma coisa no Brasil, então eu vejo tudo isso. Eu tenho que escrever uma patente num formato que lá no INPI tem, né? Tem uma série de... Não é fácil escrever uma patente, isso não é trivial, mas, enfim, você consegue fazer. E aí, você vai lá no INPI. Se eu quiser patentear nos Estados Unidos, eu tenho que ir no escritório americano. Mas eu, Renata, com CPF brasileiro, não posso patentear lá. Então, eu tenho que contratar um procurador americano.
Se um americano quer patentear aqui no Brasil, ele também não pode vir aqui direto, ele tem que contratar um procurador brasileiro. Então, os escritórios de propriedade intelectual funcionam como procuradores das pessoas, né? Então, enquanto é caro, é barato, não é caro, porque você faz um depósito, para quem é da universidade, paga mais barato até, mas você tem que pagar por ele durante todo o tempo de vigência da patente, que são 20 anos. E se você quer ir para os Estados Unidos, é caro porque você tem que contratar um escritório lá americano para fazer. Mas é bom ficar frisado isso, que é o quê? Cada país tem a sua lei. Então, se eu patentei aqui no Brasil, essa patente só vale no Brasil. O que significa isso? Significa que ela só protege a minha criação aqui. Se alguém quiser copiar, ela vai ter que me pedir autorização. Se eu não proteger nos Estados Unidos e alguém quiser fazer lá, essa pessoa não precisa me pedir autorização. Ela não vai poder patentear lá, porque vai deixar de ser novo. Mas ela não vai poder fazer, ela não vai precisar da minha autorização para fazer lá. Por quê? Porque eu não garanti aquele mercado. A patente é para você garantir o mercado. Você protege para você decidir o que você vai fazer com ela. Ô, Renato, uma curiosidade minha mesmo. Você pode patentear e depois fazer a publicação? Como é que funcionaria isso? No dia que você patentear, se for patentear hoje, você pode publicar amanhã. Você pode, inclusive, mandar para a revista antes de patentear. Antes de sair a patente mesmo. Porque, na verdade, o deferimento da patente demora um pouco, mas já vale o dia que você deu entrada no depósito. Então, você pode fazer todo o esquema para publicar e pedir para a revista não publicar enquanto você não der entrada na patente. E aí, como é que isso funciona nas universidades, por exemplo? Você precisa ir para o escritório de patentes da universidade. Toda universidade pública brasileira tem que ter, desde 2004, um departamento específico para gerenciar as patentes da universidade. Então, aí a DINE, ou DINE, não sei, e aí você tem que ir lá e eles vão decidir se aquilo ali é patenteável ou não. Se tem interesse da universidade ou não em patentear. Se tem interesse, eles levam para o INPI, tem que ser via universidade. Um pesquisador da universidade que descobriu, que inventou algo dentro da universidade, não pode patentear por fora. Entendi. E aquilo ali é da universidade, não é do pesquisador. Então, quem é o titular da patente? O titular da patente é a Universidade Federal de Pernambuco. E você é inventor. A Lívia está comentando aqui, Renata. A Lívia, eu acho que é uma das pessoas lá no laboratório que está, né, dando entrada aí em processo de patente. Eu não sei se já foi aprovado, realmente estou por fora. Mas ela está comentando aí, nossa, e como demora. Demora. Demora porque a lei mandou as universidades terem história de patentes e não falou nada. Tem aí. Você tem aí tem que ter um departamento de patentes, mas não botou gente para fazer, não abriu concurso. Então, assim, as universidades foram pegando as pessoas e se organizando de uma maneira muito complicada. E outra, é caro. Né? Tiago disse que está na reta final do patenteamento aí, né? Está demorando. Não, para a universidade entrar com a patente. Né? É uma coisa que demora, que tem que ter dinheiro. Então, por exemplo, você tem que escrever uma patente, você tem que pagar para escrever. Nem todos os escritórios das universidades tem gente que escreve patente. E é um dinheiro que a universidade não tem. Nenhuma universidade, pelo menos eu não conheço nenhuma no Brasil, quer dizer, até tem algum, mas que se organizaram para ter um dinheiro separado para o patente, para patenteamento. O que acontece é que as universidades que conseguem patentear e conseguem transferir essa tecnologia, ter o royalties, né, ter esse retorno, investem esse retorno nos escritórios. Então, é isso mesmo, para depositar no INPI. Por quê? Porque elas têm que fazer uma busca, elas têm que fazer uma redação, elas têm que ter conceitos técnicos que, às vezes, o pesquisador não tem. Então, por exemplo, se você perguntar para um pesquisador quanto aquela patente vai valer no mercado, às vezes o pesquisador não tem essa ideia. E a universidade precisa saber isso, porque também não adianta ela ficar pagando um monte de patentes, depositando um monte de patentes, que é caro, dispendioso, se aquilo ali não tiver um retorno. Ou, por exemplo, se esse documento que ele quer patentear, essa tecnologia, não for patenteável. Então, a gente vê, por exemplo, a universidade depositando muita patente e o processo não é patenteado. Porque até o INPI dizer que não é patenteável, está lá nos rankings de que essa universidade ou aquele laboratório patenteou muita coisa. Isso não é uma coisa legal de se fazer. Mas as pessoas fazem. Por quê? Porque entra no ranking, entendeu? Então é mais fácil você patentear. É mais fácil você dar entrada no INPI
de 200 patentes, se você tiver dinheiro, do que você publicar 200 artigos. Entendeu? Então, Entendi. Assim, é uma coisa que a gente tem que entender para que a gente também não haja contra o sistema. Não adianta você ter 200 patentes depositadas e não ter nenhuma tecnologia no mercado. Quer dizer, não adianta. Até adianta, dependendo da estratégia que você quer para o seu... Usa, né? Você tem uma empresa e você acha que ter várias patentes na empresa é muito importante para um ranking qualquer, para conseguir... por exemplo, tem edital da FINEP, do BNDES, que só empresas que têm patentes depositadas podem concorrer. Então, às vezes, é um estímulo, né, para você depositar patente. Mas na universidade é mais complicado. Por quê? Porque é dinheiro público, porque envolve outras coisas. Não só patentear por patentear, tem que ter uma lógica, né? Tem que ter uma estratégia. E acho que tem que ajudar o nosso sistema nacional, não impedir, entendeu? Não atrapalhar. A ideia seria isso. Ô, Renata, e aqui no Brasil, quem é que detém a maioria dos pedidos de patente e em outros países, né? Como os Estados Unidos? Como é que tá isso aí? Então, no Brasil acontece uma coisa engraçada. Lembra que eu falei que as 20 empresas mais inovadoras são aquelas que mais depositam patente? No Brasil, as 10 empresas brasileiras mais inovadoras não aparecem nos rankings quem mais deposita patente. Quem mais deposita patente no Brasil são as universidades. Então, a Unicamp é a nossa campeã de depósito de patente. A Unicamp, na verdade, trabalha com há muito tempo. É uma universidade que foi criada menor, né? Ela tem uma menor burocracia da Universidade Federal, que é muito maior. Então, agora, na verdade, ela é muito grande, mas ela foi criada dentro de uma estrutura um pouco mais livre. Então, eles fazem patente muito antes da Lei de Inovação, que é de 2004. Eles têm esse escritório muito antes da Lei Mandar, que são os núcleos de inovação tecnológica, que a gente chama dos NITs. Então, eles têm por exemplo, uma pós-graduação em propriedade intelectual. Então, eles agregam muita coisa. Além de fazer patente, eles fazem muita transferência de tecnologia e eles também têm muita empresa. Porque está tudo ligado, né? O processo de inovação é todo ligado. Ou seja, uma universidade que tem muitas patentes, ela também tem uma transferência de tecnologia muito grande, ela também recebe royalties, e ela também tem esse viés empreendedor, que é aquela tecnologia gerar uma empresa, que são as startups universitárias que a gente conhece. Então, você tem uma tecnologia tão interessante que ela sai da bancada e que, para aquilo ali seja negociado, ela tem que sair um pouco da burocracia da universidade. Então, se cria uma empresa. Como é que é esse processo? O professor, orientador, funcionário da universidade, ele pode ser sócio dessa empresa, ele não pode ser administrador. Se ele é DE, né? Mas ele pode ser sócio da empresa. Então, um aluno de doutorado, um aluno que defendeu o doutorado, vira o gerente, né, o CEO, que a gente chama. Você pode ter essa empresa dentro do laboratório. Então, lá no laboratório de Glico, vocês patenteiam algo super interessante. Uma lectina das raízes de Macaíba, que era a minha lectina. Que, na verdade, não serve de problema de quanto, mas enfim. Mas sempre tem. Sempre tem. A gente faz, e aí no final eu acabei trabalhando com a Cramol. Mas, por exemplo, a Cramol, que a gente tem uma série de indicações, a gente consegue fazer uma proteína que seja, que tenha um papel lá anticancerígeno, né? De endereçamento do tumor. Tá bom, aí tem uma empresa que vai fazer um medicamento que tem interesse nisso. Você pode licenciar a sua patente, a universidade vai licenciar a patente para a empresa, e durante 20 anos, durante o contrato, a empresa vai pagar royalties, ou vocês podem montar uma empresa, usar o laboratório para fazer uma empresa, como estrutura física da empresa, virar dona da empresa, e Tereza, Luane, Patrícia, Alan, não sei quem está envolvido, virar sócio dessa empresa. Essa empresa é uma startup da universidade. Isso acontece muito na Unicamp. E aí a gente tem o parque tecnológico, as incubadoras de empresas, que é um desdobramento dessa tecnologia. Então, quando você vai lá olhar, Renata, você precisa ter uma patente para fazer inovação? Não. Mas na maioria dos casos que a gente conhece dentro das universidades, essas startups, elas começam com uma patente depositada. Ô, Renata, você por acaso sabe... interessante, eu fiquei feliz.
Com certeza, é muito interessante mesmo. Você sabe a colocação que está aí, a UFPE, por acaso? A UFPE não tá ruim, não. Ah, não. Mas tá. Acho que tá até entre as 10. Eu posso até ver aqui. Mas a gente pode passar para o pessoal também, depois. Isso é legal de passar mesmo. Deixa eu ver aqui no meu ranking. Então, aqui no Brasil seria principalmente as universidades, né? E nos Estados Unidos, Renata, seriam as empresas mesmo, né? Seriam as empresas. A gente tem muita empresa de Apple, Samsung, né? Samsung é coreano, já é. Tem um gráfico, eu bem queria mostrar para vocês, que é um gráfico que aparece, por exemplo, o ranking dos países que mais depositam patente. E aí, se você vê, Dani pergunta se, no caso de uma empresa dentro do laboratório, a universidade tem participação em todas as vendas dessa empresa. Depende, Dani. Depende do contrato que essa empresa faz com a universidade. Pode ser que a universidade dê uma licença para essa empresa gratuita e quando isso começar a vender, a universidade volte, a empresa volte 1% dos royalties, 2% dos royalties durante todo a vigência do contrato. É interessante que tenha, mas isso depende do contrato feito entre a empresa e a universidade. Tudo depende do contrato, né? Deixa eu ver aqui. A gente tem Campinas, depois a Universidade Federal de Campina Grande, que tem depositado muita patente. De Campina Grande? Aqui da Paraíba? A Universidade da Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba é uma universidade muito inovadora. Ela tem uma universidade mais nova, né? Então ela tem esse viés inovador, empreendedor, muito forte, assim. Campinas, Campina Grande, Minas Gerais, Universidade Federal da Paraíba, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Ceará, depois Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC do Paraná e depois a Universidade Federal do Paraná. As 10. Então, a UFPE não está aí, né? A UFPE não está aqui. Não está aqui nesse... Renato, então, é porque o Brasil ele não tem uma cultura de proteção. Não sei. Imagina, a gente foi o 4º país do mundo a ter uma lei de propriedade industrial. Espera aí um momento que tem alguém tocando minha campainha, minha gente. 2 minutos. Certo, tranquilo. Peraí, gente. Deixa eu entrar aqui no meu quarto. Deixa eu ver. Pronto, tá lá. Sim, Renata. Então, fala um pouquinho sobre a falta dessa cultura, na verdade, né? Eu não tenho ideia. Por quê, assim? A gente não fala sobre isso. Eu acho que porque o Brasil não é um país inovador, né? A gente não tem... Agora que a gente começa... Imagina, o Brasil é o 13º país em propriedade, em depósito em publicação de artigo do mundo. E a gente é o 70º país no ranking de inovação. Eu não consigo nem dizer que é um país mais inovador, porque esse 70º nem é mais nada. Então, eu acho que essa relação entre a falta de inovação, mesmo as indústrias, imagina, no Brasil acontece isso, as universidades têm mais patentes do que as indústrias. E a universidade não vai botar um produto no mercado. Quem vai botar o produto no mercado são as indústrias. Então, acho que é isso. O Tiago está falando aqui que tinha umas perguntas aqui no WhatsApp, mas essa de Dani já foi, né? No caso... Pronto, outra pergunta aqui da Dani, Renata. Vou te perguntar logo. Se um pesquisador participar de uma invenção fora da universidade, ainda assim a universidade tem participação nessa patente? É preciso provar que não há vínculo? E se sim, como isso é feito? Tá. Se o professor participou dessa invenção dentro dos limites que ele faz na universidade, a universidade tem participação. Por exemplo, já aconteceu um caso que eu... ela falou fora da universidade, tá, Renata? Não, então, eu sei, mas, por exemplo, se você trabalha aí no laboratório e você na sua casa faz uma engenhoca
que não tem nada a ver com o seu trabalho no laboratório, você não precisa, isso não tem nada, a universidade não vai participar disso. Mas se você é professor da Universidade Federal de Pernambuco e vai, por exemplo, dar uma palestra ou faz uma colaboração com uma outra instituição, se essa colaboração se dá dentro daquilo que você faz, da sua expertise, dentro da UFPE, você tem que envolver a universidade. A universidade tem que ser... por exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Tinha um professor aqui da UFRJ, quando eu trabalhei lá, que ele... Oi, gente, meus amigos estão entrando aqui, tudo bem? Meus amigos daí, meus amigos daqui. Meus alunos. Que ele foi dar uma palestra na Unicamp. O professor da UFRJ foi dar uma palestra na Unicamp. E depois da palestra, ele foi convidado para ir no laboratório para ajudar com um experimento que não estava dando certo. Como a gente faz como é professor? Imagina, quando a gente colabora com outros pesquisadores. É isso que a gente faz. E aí ele ajudou, ele deu ideia para o experimento. Esse experimento deu certo. Quando a Unicamp foi depositar a patente, a UFRJ foi incluída. E ele ficou constrangido, porque ele falou assim, mas eu não fiz nada, eu só fui lá e dei uma ideia. Só que às vezes a ideia é o pulo do gato, né? A ideia que ele deu para o pulo do gato. E aí a universidade, a Unicamp foi muito séria e deu 10% da titularidade da patente para a universidade. Ou seja, a titularidade é da UFRJ. É compartilhada. Isso pode acontecer. Pode acontecer titularidades compartilhadas entre instituições, pode acontecer universidade empresa, pode acontecer universidade startup. E não tem esse problema. Eu posso ter 50% da patente sendo da UFRJ, 50% da UFPE. Eu posso fazer 50% da UFPE e 50% da empresa, se for uma colaboração em conjunto. Isso não tem problema. Mas, se o professor foi lá, não sei se eu respondi, Dani, a sua pergunta. Se o professor foi lá, nos limites daquilo que ele faz dentro da instituição, a instituição também tem que ser... ela tem que assinar. Inclusive porque você, como inventor, você é só inventor, você não é titular. Então, por exemplo, é a universidade que vai chancelar isso, entendeu? Vou colocar aqui só a ideia, né? Tipo, às vezes essa ideia Imagina, às vezes você tem um negócio, a gente sabe tanto que trabalha com uma cromatografia que não dá certo de jeito nenhum. Muda o negócio, aí a gente tem uma purificação de um monte de... Um exemplo básico mesmo foi... Acho que tem uma cromatografia que a gente faz lá, num laboratório, que simplesmente, tipo, não estava funcionando de jeito nenhum, a gente adicionou cálcio e pá, super funcionou. E, tipo, isso foi o diferencial. Porque vocês leram em algum lugar ou não? Sim, aí a gente não. Mas nesse caso não foi inovação, tal, foi tudo, mas, tipo, isso aí mudou tudo, né? Mudou tudo, exato. Então, essa ideia desse professor foi muito engraçada. Assim, a gente ficou impressionado, porque ele falou, eu não mereço. Aí, por quê? Como ele não entende, né, não tem esse conhecimento da propriedade intelectual, ele falou assim, mas eu não quero, porque ele se sentiu constrangido. Mas aí a gente convenceu ele que ele estava certo, na verdade. A gente tem 10% dessa patente. E isso Renata, comercializar e isso virar royalties, 10% vai para ele. Vai para a universidade. A UFRJ divide com ele. Isso é uma coisa importante de falar. Quando os royalties vão para o titular. Na lei de inovação, esses royalties, a lei de inovação manda você dividir em 3. Você dividir 1/3 para a instituição, 1/3 para o departamento ou para o instituto que aconteceu aquilo ali, onde está o laboratório, e 1/3 para os inventores. Entendi. Então, nesse caso, a UFRJ vai ficar com 2/3 e o professor com 1/3. Aí a universidade ela pode ou não decidir o que ela vai fazer com esses 2/3. Ela pode investir somente no laboratório do professor, se ela quiser. Aí vai de acordo com... Direcionar, né? Vai de acordo com a... Como é que se diz? Com a conversa, com o que foi combinado. É aquele dado que o que é combinado não sai caro. Dentro das patentes da universidade, tudo tem que ser combinado. Por isso que tem muita legislação, muita resolução. Por isso que é alguma coisa chata, burocrática. Por isso que tem muito pesquisador que não gosta. Porque é uma lei, né? Então, a lei, você precisa ter toda uma parte de legislação, de resolução. Os procuradores das universidades, tudo gera uma demanda muito grande. Por isso que demora. Renata, vamos perguntar aqui, pedindo para você falar do papel dos NTIs.
dos Então, dos NITs, eu NITs. acho. Os NITs é esse lugar que é responsável por gerenciar tudo isso dentro da universidade. Foi criado com a Lei de Inovação. Então, eu hoje dirijo o NIT da UESO. A UESO é uma universidade muito pequena, que tem 12 anos, mas que ela tem um viés tecnológico muito grande. Ela foi criada com esse intuito. Então, por exemplo, eu dou aula de propriedade intelectual e de empreendedorismo como disciplinas obrigatórias do curso de biologia, do curso de farmácia e do curso de ciências ambientais. Então, é o único curso de biologia que tem essas duas disciplinas como disciplinas obrigatórias do curso, que foram criadas, né, junto com ele. Lá a gente está começando a estudar agora, como o NIT só sou eu, na verdade. Então, eu faço as regulamentações, eu vou lá enfim, isso é mais complicado. E a gente tem agora uma patente depositada e tem um software depositado. Mas a UFRJ, e aí, por exemplo, a UFRJ, a UFPE, que é muito grande, tem essa estrutura lá dentro e é obrigatória porque está na Lei de Inovação. Toda instituição pública de pesquisa, universidade, Fiocruz, Instituto Público, né, tem que ter um núcleo de inovação tecnológica. As universidades privadas também têm. Algumas, né? A PUC, por exemplo, a PUC tem muita patente, muita, porque a burocracia é um pouco menor, né? Então você consegue fazer mais fácil. Consegue Pronto, fazer eu acho interação Renata, com empresas. entrar aqui no comentário, que na verdade não foi uma pergunta, né? Foi um comentário que não consigo ler o nome dele, Pneulendes, não sei esse nome dele, mas ele falou assim: essa questão da cultura, né, das patentes aqui no Brasil. Ele disse que acha que tem a ver com a nossa cultura de foco em serviços de venda, e isso aliado ao longo prazo de análise e concessão e aos custos envolvidos. É aquilo, a gente não faz uma inovação de fato, né? A gente trabalha com commodities, com serviços. E essa coisa do INPI também é uma coisa muito complicada, porque o INPI, eu costumo dizer que o único... E não falta política pública para o INPI. Eu costumo falar que o último governante que deu alguma importância à propriedade intelectual no Brasil foi Dom Pedro II. Depois ele nunca foi, a API nunca foi alvo de uma política pública importante, entendeu? Então, assim, é isso. E aí o INPI demora 10 anos para dizer... Nossa. Vou falar 10, porque meus amigos do INPI vão ficar chateados comigo, mas assim, agora, 7 anos para deferir. 7 anos é uma coisa, é muito grande, já acabou a inovação. Imagina, 10 anos. Ainda bem, Renata, ainda bem que você falou que conta da data que você solicitou, né? Porque outras pessoas iriam super descobrir coisas também durante esse período. Não, e outra coisa que é importante é que olhar o que tem na patente. Porque 70% do conhecimento não está publicado em artigo. 70% do conhecimento, por exemplo, na área de engenharia, ela está em banco de patente. Então, você fazer uma busca num banco de patentes, tem alguém falando que meus amigos não têm que ficar chateados, não. Realmente. Mas por quê? Porque falta muita gente no INPI, né? E o INPI é um órgão público, então, na verdade, você entra em concurso e etc. Então, muita coisa só tem em documento de patente. E a gente não olha. Então, quando a gente, por exemplo, em vários casos de pessoas que fazem tese, que quando vai publicar a tese ou vai depositar uma patente, a gente já descobre que isso já existe. Por quê? Porque você não vai repostar no banco de patentes. Então, quando você fala que o que você está fazendo é novo, só vai ficar novo se você realmente fez uma busca num banco de patentes. E é fácil fazer busca no banco de patentes. Cada instituto nacional tem o seu banco. O Google tem uma plataforma chamada Google Patents, que você consegue fazer busca. A Europa funciona como um escritório, por causa da União Europeia, chamado SpaceNet. Então, você consegue ir lá no SpaceNet e lá tem a opção de você procurar no mundo todo. Então, você consegue fazer essa busca de patentes. Assim. Os meus alunos que têm propriedade intelectual, eu não ensino eles a escreverem patente. O que eu ensino, basicamente, é fazer busca. Porque estão todos na bancada do laboratório. Então, antes de começar suas pesquisas, faça uma busca de patente. Que é importante. Tem um post... Tem um post do INPI
que de agora eu não investir mais nesses gargalos de burocracia. Eu acho que tem algum posto que... Por outra transformação. Ele está passando por outra transformação. Mas imagina, agora quiseram privatizar. Tem uma ideia de privatizar o INPI, que é uma ideia, na minha opinião, que vai dar muito errado. Porque em nenhum lugar do mundo, mesmo nos Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, o Escritório Nacional de Propriedade Intelectual é privado. Por quê? Porque é uma posição do Estado, entendeu? Então, eu invento uma coisa. Eu vou dizer ao Estado que eu inventei. E o Estado vai me dizer, tá bom, você inventou, você é muito boa, você inventou isso, e você tem 20 anos para usufruir disso. Ou seja, qualquer pessoa que vai fazer, ela tem que te perguntar se você pode. Renata, por exemplo, o Sabin, da vacina Sabin, ele não patenteou a vacina dele. Que é uma outra história que acho que tem a ver com essa live, que é a vacina, por exemplo, do Covid. Então, o Sabin, a gente vai falar daqui a pouquinho. O Sabin não patenteou a vacina, porque ele não queria que isso fosse monopólio, que a gente pode falar. Ele preferiu deixar ela livre. Mas, a gente hoje analisando, ele deveria ter patenteado e liberado a patente, entendeu? São duas coisas diferentes. Por quê? Se ele não faz isso, qualquer outra pessoa pode fazer uma modificação besta na tecnologia, patentear e ganhar dinheiro com isso. Então, o ideal é que quem é dono da tecnologia, mesmo que você não queira vender a sua patente, mesmo que você não queira ganhar dinheiro, o ideal é que você patenteie. E aí você faça o que você quiser. As universidades, ela tem um mundo social, assim como as patentes. Na lei de patentes, na LPI, tem lá tecnologias para cunho social, para defesa nacional. Então, na UFRJ, por exemplo, a gente tem uma patente de uma chupeta que foi desenvolvida para quem tem síndrome de Down, para melhorar na fala. Então, a professora falou, eu não quero vender. Eu fiz um acordo com o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde vai produzir isso para distribuir. Ok, mas está patenteado. Porque ela tem... Aí ela, de fato, decide que... Pelo menos está pegando, assumindo que a ideia foi dela. Exato. Então, tem essa relação que a gente acha que patente, por exemplo, tem gente que acha, por exemplo, que é completamente contra as patentes. Eu também sou, se a gente vivesse num outro mundo. Se a gente vivesse num mundo que tudo fosse distribuído ou que fosse tudo igualitário, eu também sou, mas num mundo capitalista... E que as pessoas fossem justas, né? Num mundo capitalista que a gente vive, quanto mais pobre você é, quanto mais pobre é o país, mais ele tinha que pensar na propriedade intelectual, que é para se defender do interesse dos outros. Por exemplo, Cuba é um país que tem muita patente depositada. Eles não vendem suas patentes, porque não tem empresa e etc. Mas eles depositam, eles protegem elas, para que nenhum outro país copie aquela ideia. Renata, eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho em relação às patentes e o Covid-19, certo? Isso, certo. Aí, por exemplo, aqui, Israel já mostrou que descobriu um anticorpo que combate o vírus. Esse anticorpo é patenteável e o que falta agora para a vacina? Ele é patenteável se for um anticorpo monoclonal. Os anticorpos monoclonais com seus hibridomas caracterizados são patenteados. Um anticorpo policlonal não, porque no Brasil, né? Porque se entende que é uma descoberta, que é algo que a natureza faz. Então, o que a gente tem é que anticorpos monoclonais com seus hibridomas, sim. E a vacina também é patenteada. Então, a gente já vai ter uma vacina já. Nos acordos, o Brasil, a propriedade intelectual, tem muitos acordos internacionais. Tem um acordo chamado TRIPS, que é um acordo de propriedade intelectual para o comércio, para a Organização Mundial do Comércio. Esse acordo é muito importante. Então, o TRIPS tem lá, e cada legislação do seu país, que foi feita a partir do TRIPS, então, a do Brasil foi em 96, o TRIPS foi de 95. Então, a nossa legislação foi baseada no que o TRIPS mandou a gente fazer. Porque a gente só participaria da OMC se a gente assinasse o TRIPS, né? E aí, lá tem dizendo sobre licença compulsória, que as pessoas dizem que é quebra de patente. Não é quebra de patente. Não existe quebra de patente. Não falem quebra de patente, porque patente não se quebra. Licença compulsória é diferente de quebra de patente. Lá diz que, em casos de pandemia, por exemplo, existe a licença compulsória, que é uma empresa patenteou uma vacina, mas a empresa não consegue dar conta de fazer essa vacina para o mundo todo, no caso da pandemia.
Concordo. Então, ela licencia para os países a 1,5% de royalties só. E esses países eles têm que produzir para o seu mercado interno. Mas a patente continua sendo daquela empresa. A patente não foi quebrada. A patente continua sendo daquela empresa. Depois de um tempo, que é mais ou menos 1 ano, 2 anos, até a pandemia passar, até as pessoas serem vacinadas, isso acaba. E a empresa continua lá dentro dos seus 20 anos de exploração daquele medicamento. Entendi. Ô, Renata, a gente viu até agora que demora, certo? O processo de patente, né? Demora, de forma geral. Num caso desse, como a pandemia, que a gente está passando... no Brasil. Nesse caso da pandemia que a gente está passando, existe alguma solicitação de urgência, de análise? Como é isso? Existe. O INPI tem projetos para você furar fila, né? Então, tecnologias de pandemia, no caso do Covid, o INPI já saiu uma resolução deles que eles passam na frente. Então, o que está chegando está sendo analisado. Entendi, ótimo. Só que do Brasil e de gente de fora que também quer patentear no Brasil. Tudo passa pelo INPI, entendeu? E o INPI não pode passar invenções brasileiras na frente, não deve. Não deve, porque isso está lá nos acordos internacionais de que uma pessoa que patenteia no Brasil tem o mesmo direito de um brasileiro. Se ele patentear se ele quiser a patente pelos modos certos, né? Pelos modos legais. Então, tem isso. Mas tem uma furada de fila aí para Tem vários casos que tem exames prioritários, que a gente chama. Por exemplo, patentes verdes, patentes com tecnologias verdes. Desde 2011, eles furam a fila. Eles têm... Entendi. E no caso de pandemia, agora está furando a fila. Então, existe um projeto de lei dizendo... Então, o Brasil já usou esse negócio de licença compulsória, no caso do Enfavirenz, que é um medicamento para HIV. Por quê? Por que usou isso? Porque a empresa que comercializava esse medicamento, ela vendia para o Brasil, para o SUS, 200% mais caro do que vendia para outros países. Então, o governo brasileiro, na época, em 2006, falou assim, olha, não quero. Eu quero que vocês me vendam pelo preço que você vende para a Tailândia, porque o Brasil tem um sistema único de saúde, é o governo que compra. E aí essa empresa falou que não ia fazer. Os Estados Unidos entrou na briga, que é o país, dizendo que ia fazer sanções para o Brasil se a gente entrasse com a licença compulsória. A gente entrou. Então hoje o Enfavirenz é produzido por uma empresa nacional, pela Farmanguinhos, né? Ou deveria ser, para suprir o mercado nacional. É a mesma coisa, agora existe um projeto de lei de um deputado, de vários deputados, na verdade, que é para fazer que qualquer coisa relacionada à Covid já entre em licença compulsória no Brasil. Isso é uma discussão. Por quê? Porque isso já está na nossa lei. Não deveria ter um projeto de lei para falar sobre isso, entendeu? Só que está na nossa lei, mas demora. Não é algo... A gente nunca viveu uma pandemia desde 96. Que a AIDS, na verdade, né, o HIV, não é uma pandemia, né? É diferente do que está acontecendo com a Covid. Então, a gente, é o primeiro teste para isso. Então, alguns deputados fizeram uma nova legislação. Tem até depois eu passo para vocês, você passa para quem estiver interessado, um debate muito grande entre os escritórios de patentes que são contra esse PL, esse projeto de lei, e os Fiocruz e os deputados que são a favor, que acham que qualquer tecnologia relacionada ao Covid tem que ser licença compulsória. Ô, Renata, deixa eu te falar uma coisa. Então, a gente vai completar agora 1 hora de live, certo? Aí vai cair, né? Vai cair. A gente tem que decidir se quer que ela caia ou se você quer comentar a última pergunta e a gente encerra. Ou você quer voltar pra gente conversar mais? Quantas perguntas a gente tem? Vamos ver. Tem só mais uma pergunta aqui. Então a gente faz a pergunta e aí a gente encerra. Porque, na verdade, é uma pergunta que você já falou bastante agora, qual a importância do financiamento e apoiar as pesquisas e por que é tão importante apoiar a universidade e os centros de pesquisa? Porque no caso do Brasil, a gente tem as pesquisas da universidade pública, né? E essas pesquisas é que vão gerar essas tecnologias, como eu falei, que são as patentes compulsórias. Então tá tudo junto. Então um país que, por exemplo, Israel, coloca 4% do PIB dele para pesquisa.
6% para educação e 4% para pesquisa. Por isso que tem vacina, por isso que tem... A gente tem muita coisa também. A gente tem muitos pesquisadores muito bons. A gente tem grandes grupos de pesquisa. Mas a gente não consegue ver isso que está no laboratório, que está dentro do laboratório, de fato, suprindo o nosso mercado. Empresas fazendo isso. Então, a gente precisa ter passar agora para esse segundo degrau para que as tecnologias brasileiras sirvam a gente, né? Imagina, vocês sabem no laboratório que tudo é importado. Por quê? Por que a gente tem que comprar um tampão importado? A gente consegue fazer um tampão, mas precisa fazer. E precisa colocar isso dentro de um mercado, né? Não adianta só fazer. Não adianta só descobrir. A gente tem que botar dentro de uma visão econômica de suprimento do mercado. Ó, Renato, o pessoal tá aqui elogiando o sua live. Eu também adorei, tá vendo, né? Eu também adorei. Eu acho que foi muito esclarecedora para todo mundo. Por mim, a gente voltava e ficava conversando muito ainda, mas se a gente encerrar agora, com 1 hora, o vídeo vai direto para ser postado. Aí a gente não precisa cortar, entende? Tá certo. Porque ultimamente a gente tem postado ele bem cortado, só que aí a gente tá tentando deixar ele inteiro, né? Porque fica a postagem dividida. Para quem quiser assistir depois, né? Vai ficar disponível para quem quiser rever. Ó, o pessoal adorou. Pode colocar o meu nome, no meu e-mail, quando você disponibilizar isso, as pessoas podem me perguntar. Ótimo. Tá ótimo. O pessoal tá super elogiando aqui. Proteína, eu tô sempre às ordens. E a gente talvez já perrei de novo, viu? Pra gente pensar em outra ideia aí. Tá bom. A gente vai falar um pouco de empreendedorismo, um pouco de startup, como que você sai da bancada e cria empresa. Tem muita conversa, né? Tem muito pano pra manga, né? Agora que vocês estão bombando nessas tecnologias. Já viu? Tem até temporada, viu? É temporada. Eu morri, porque tem temporada 1, episódio 2. Me senti... Tô viciada em Outlander agora nessa quarentena. A gente vai cair em 20 segundos. Pessoal, fiquem de olho aí nas redes sociais que vai ter lançamento. Beijo. Obrigada, Renata. Vai ter lançamento de podcast essa semana. E